Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando início à consideração da conferência número 16 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Tihamer Todt, bispo húngaro do século passado. Ele agora vai falar sobre os sacerdotes da Igreja, novamente em duas conferências, 16 e 17. Vamos aqui tentar dividir em 4 partes. Então, na primeira parte, sobre os sacerdotes da Igreja, ele vai falar basicamente sobre o culto do sacerdócio e vai mostrar que foi o próprio Cristo quem fundou o sacerdócio dentro da sua Igreja. Ele começa citando um fato dos seus dias. A 15 de março de 1934, não há muitos anos, portanto, os 300 mil sacerdotes católicos do mundo celebraram uma festa, talvez sem exemplo na história. Como talvez ainda estejais lembrados, chegava-se naquela ocasião a última semana do Ano Santo, promulgado pelo Papa Pio XI, em razão do 19º ano centenário da Redenção. Naquele Ano Santo, agradecíamos a nosso Senhor Jesus Cristo, com o coração verdadeiramente reconhecido, todos os seus dons, o seu amor, os seus sofrimentos, a sua morte na cruz, o santo sacrifício da missa, porque havia então 19 séculos que havíamos recebido tudo isso. E havia também 19 séculos que fora instituído o sacerdócio cristão. Não vos admireis, pois, se entre os fiéis que celebraram a redenção, o sacerdócio esteve especialmente em festa. E se naquela quinta-feira, 15 de março de 1934, todos os sacerdotes católicos do mundo, à mesma hora, expuseram o Santíssimo Sacramento, para agradecer a instituição do sacerdócio ao Divino Coração, que arde incessantemente de amor por nós. Muito natural é que eu vos fale agora do sacerdócio. Na série de instruções consagradas à Igreja, devo falar dos sacerdotes da Igreja, pois não podemos conceber a Igreja sem os seus sacerdotes. Na Igreja há fiéis e há chefes, os sacerdotes, os bispos e o Papa. Há um sacerdócio que prega a palavra de Deus, oferece o sacrifício de Cristo, cujas orações servem de ligação entre Deus e os fiéis, e que pelos sacramentos comunica aos fiéis a graça de Cristo. O sacerdócio católico, alvo de quantos escárnios e calúnias da parte dos espíritos frívolos, motivo de quantas ideias e juízos errôneos da parte de pessoas de boa vontade, mas também objeto de que caloroso e piedoso respeito da parte do povo cristão crente. O sacerdócio católico. Precisamos realmente dele? Cristo quis verdadeiramente que na sua igreja houvesse uma classe especial, uma classe de homens escolhidos, separados do povo, usando um traje especial? Organizou Cristo o sacerdócio? Não terão razão os que dizem que são crentes ou cristãos, ou mesmo bons católicos, mas que não precisam de igrejas, nem de missa, nem de confissão e nem mormente de padres? Porque se intrometem eles entre Deus e o homem. Rogo a Deus que me perdoe meus pecados e me dê a graça, mas não pode ele dar-me tudo isso sem os padres? Muitos se perguntam. Aí estão as ideias que surgem constantemente na sociedade. Ora aqui, ora acolá, e convém, pois, que tiremos também a limpo essa questão. Terá nosso Senhor instituído realmente o sacerdócio? Vamos procurar responder a esta pergunta na presente instrução. E o que pensa a Igreja dos seus sacerdotes? Será o assunto da instrução seguinte. Então, o primeiro ponto. O culto do sacerdócio. Para resolver a questão que acabamos de propor, quiséramos
À guisa de introdução, lembrar alguns fatos da história da civilização. Quiséramos mostrar rapidamente o fato interessante de, em todos os povos, encontrarmos o respeito pelo sacerdócio. De entre os pagãos, como de entre os cristãos, ter sido sempre esse respeito o indício de nível da moralidade de um povo. Lembrarei apenas brevemente alguns exemplos do mundo grego e romano. Desde a primeira página da Ilíada de Homero, o sacerdote aparece como uma potência moral dominando qualquer outra coisa. Nos teatros, em Atenas, os sacerdotes tinham os primeiros lugares. Eram sacerdotes que guardavam o santuário dos mistérios de Eleusis. Sem os sacerdotes, não se realizava ato algum oficial, nem tratado de paz, nem reconciliação dos partidos políticos. Pode-se realmente dizer que o Estado grego antigo era fundamentalmente clerical. O mesmo sucedia entre os romanos. Toda atividade política ou pública estava sob a influência dos sacerdotes. Trouxeram da Grécia os oráculos sibilinos e fundaram um colégio especial de sacerdotes para interpretá-los. Nem mesmo o onipotente Augusto ousava depor o sumo sacerdote, o Pontifex Maximus. Essa concepção do sacerdócio naturalmente intensificou-se em medida notável na doutrina cristã. Nos países cristãos, os sacerdotes são objeto de grande respeito, por causa dos seus merecimentos morais e culturais sem exemplo. Foi o sacerdócio que propagou a civilização entre os povos convertidos. E se não fosse a sua obra, toda a Europa teria sido submergida pelas ondas da barbárie. Se não fosse a sua ação conservadora, talvez só restasse mera lembrança da civilização antiga. Foi o trabalho paciente dos monges copistas que nos conservou a base dos nossos conhecimentos clássicos atuais, os antigos manuscritos gregos e romanos. Arquitetura, música, pintura, escolas, universidades, devemos tudo isso ao sacerdócio. E toda a ordem pública, o respeito da moral, o triunfo do direito e da justiça. Nada, pois, de admirar que honrem o sacerdócio, os estados que se beneficiaram dele. Sem dúvida, bem sei que o que se disse até aqui é antes destinado a confirmar as provas que exporei a seguir, mas não constitui a resposta à questão levantada. Se os povos em toda parte têm honrado os seus sacerdotes, é quando muito um fato histórico, mas não uma resposta às grandes questões. Precisa também o cristianismo de um sacerdócio? Cristo realmente fundou o sacerdócio? E por que o fundou? Eis aí as importantes questões que aguardam agora resposta. Então vamos à segunda parte, ao segundo ponto. Cristo fundou o sacerdócio. Afirmamos que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu um sacerdócio especial e o encarregou de comunicar aos homens os benefícios da redenção. Cristo não quis, como alguns afirmam por erro, que as almas se comuniquem com Deus sem intermediário, que estejam ligadas em linha direta com Deus, mas quis criar, no sacerdócio, uma grande central telefônica à disposição dos homens, para que os homens, graças a ela, sejam postos em comunicação com a linha do céu. Como sabemos disso? Em primeiro lugar, pelo ensinamento claríssimo dos evangelhos. Lemos neles estas belas palavras que o Salvador dirigiu aos que ele especialmente escolhera, conforme João 15, 15 e 16. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu amo, mas chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, vô-lo fiz conhecer.
Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos estabeleci, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Nosso Senhor Jesus Cristo também ordenou que todo aquele que quiser entrar no seu reino seja batizado, para renascer, ou nascer de novo. Mas foi aos apóstolos e aos seus sucessores que ele confiou o encargo de administrar o batismo. Mateus 28, 19. A quem, depois do batismo, comete o pecado, ele dá a absolvição. Mas esse poder ainda nas mãos dos apóstolos, que ele o estabeleceu. João 20, 22. Cristo remiu-nos por sua morte, mas a renovação da sua morte redentora confiou a ele ainda aos seus apóstolos. O penhor da vida eterna é a recepção do corpo e do sangue de Cristo. Mas esse poder, ele também só o deu aos sacerdotes. Lucas 22, 19. Assim também, impôs-lhes o dever de pregarem a doutrina cristã e de ensinar todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Novamente, Mateus 28, 19. Em verdade, quem leu os evangelhos não pode deixar de fazer esta verificação. Para assegurar a extensão do reino de Deus na terra, Cristo escolheu alguns homens em particular e revestiu-os do seu poder para que o representassem. Aqueles que ele enviou têm a santa obrigação de trabalhar pelo reino de Deus. E aqueles a quem ele os enviou têm a santa obrigação de escutá-los. Pois ele lhes disse igualmente: quem vos escuta, a mim escuta. Lucas 10, 16. O próprio Cristo organizou o grupo dos enviados, colocando-lhes à testa, como seu representante visível, um chefe monárquico. Sim, o sacerdócio católico representa o pensamento de Cristo. Mas, meus irmãos, quando refletimos na tarefa imensa que nosso Senhor Jesus Cristo deu aos seus sacerdotes, somos quase obrigados a dizer que nosso Senhor, humanamente falando, iniciou uma empresa terrível quando realizou esta coisa espantosa. Primeiro, confiar às mãos dos homens as forças, os merecimentos, a sorte da redenção. Nas mãos de homens que, mesmo depois de receberem essa missão, permanecem sempre homens, com uma natureza humana inclinada ao pecado e com o fardo das fraquezas humanas. Depois, obrigar as outras criaturas a volver-se quanto à vida de suas almas para esse pequeno grupo de eleitos, mesmo quando esses membros não fossem santos ou gênios, mesmo quando a sua alma estivesse, talvez, num penoso afastamento de Cristo. O sacerdócio tem duas faces. Vive na terra, mas não tem o direito de ser da terra. O sacerdote é nosso compatriota, figura entre os nossos conhecidos, é filho de tal ou tal família, e, no entanto, depois da ordenação, é mais do que isso, muito mais. Cumpre que o seu amor se estenda a toda a humanidade. Ele deve ir sem hesitação aonde quer que Deus o chame. A uma pequena aldeia, a uma grande cidade, junto às crianças numa escola, aos doentes num hospital, aos pobres num hospício, junto aos estrangeiros, entre os pagãos. Em parte alguma, tem ele o direito de parar definitivamente, de se ligar definitivamente com alguém. Deve ser um viajante perpétuo na terra e dirigir-se imediatamente e com solicitude para onde quer que Deus o chame. Cumpre que viva no mundo
para poder salvá-lo, e todavia fora do mundo para não perecer com ele. Além disso, esta empresa que nosso Senhor criou, o sacerdócio, ela é também uma tarefa de dar vertigem. Com efeito, mesmo se cada sacerdote fosse um santo e um gênio, mesmo então não se compreenderia a misteriosa decisão de Cristo, que ligou a distribuição das suas graças a intermediários humanos. Pelo fato de haver ele deixado nos seus sacerdotes a fraqueza humana, é certo que a nossa fé é frequentemente posta à pesadíssima prova. Seria mais fácil afastar da nossa fé qualquer outro obstáculo do que curar essa chaga dolorosa que nos infligem as faltas humanas dos sacerdotes, eleitos e delegados por Cristo. É tão terrível essa provocação da nossa fé que muitos não a podem suportar. Sabeis em que é que penso neste momento? Diz Monsenhor Thiramer. Na maior dor de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma dor que o Salvador, por assim dizer, previu, e não obstante a qual não renunciou ao fundar o sacerdócio. Por toda parte há homens. A fraqueza humana aí também se encontra. Ou melhor, por toda parte onde há homens, a fraqueza humana aí também se encontra. É verdade. Devemos trabalhar com todas as nossas forças para que os traços humanos desapareçam cada vez mais do sacerdócio da Igreja. Mas se isso não é alcançado completamente, se aqui e acolá se apresentam deploráveis defeitos, fraquezas e até pecados, não temos o direito de vacilar na nossa fé, quando sabemos que São Pedro, no dia da primeira comunhão e no dia da ordenação, negou seu mestre. E quando sabemos que os apóstolos, covardemente, abandonaram o Salvador no próprio dia em que foram eleitos. Nosso Senhor previu tudo isso e, não obstante, instituiu o sacerdócio. E certamente o fez por graves razões. Portanto, como conclusão desta primeira parte, esforcemo-nos por investigar com humildade essas razões. Porque foi que nosso Senhor estabeleceu esse intermediário, esse traço de união entre Deus e os homens. Porque foi que nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo das suas fraquezas, das falhas humanas, instituiu o sacerdócio. Vamos ouvir a explicação na próxima consideração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.